Ok, irmão, graça e paz. Terça-feira abençoada. Mais uma terça-feira, PGM, para nós estarmos juntos, para justamente aprender da palavra do Senhor, certo? E olha o que, é que nós vamos aprender nessa terça-feira abençoada: a chegada do Evangelho à Europa. Por que a chegada do Evangelho à Europa, irmãos? Porque a missão dos discípulos era o quê? Pregar a palavra por todo mundo, todas as gentes. E eles achavam, na verdade, os judeus, que o evangelho era uma exclusividade deles. Aí Jesus disse: não, vá para todo mundo, todas as nações, pregando Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí o que é que acontece? O evangelho começa a se expandir. Paulo começa a pregar o evangelho. Então, quando Paulo começa a pregar o evangelho, então faz a equipe ali dos discípulos e começam a pregar de forma que o evangelho chegou aos gentios, que eram não judeus. Tá certo? E também chegou aos gregos, olha aí. Então, quando o evangelho se expande, irmãos, surge um problema. Os judeus convertidos, não é? Os gentios convertido para o Evangelho também. Então, eles querem trazer a questão da lei de volta, a lei de Moisés. E Paulo não aceita isso. Por quê? Porque o Evangelho é pela graça foi salvo por meio da fé. Então, havia o problema ali da circuncisão, que era o sinal de que realmente a pessoa era de Deus. Mas agora o povo de Deus não é através da circuncisão, mas através da aceitação em Cristo, através do seu sangue derramado, e ele vai fazer parte agora da igreja, não por circuncisão, mas pelo batismo. Aí o que é que nós vamos aprender aqui agora, né? Que esse evangelho cresceu, então se multiplicou, começou pessoas a se converterem para o evangelho. E aí surgiu a primeira viagem missionária, né, justamente com os servos de Deus, Paulo, Silas, Barnabé. Esses homens foram fundamentais nessa viagem missionária. E agora que a gente parte, né, para que o Evangelho ele se expanda até a Europa. Então a gente vai ver o seguinte, alguns assuntos que precisamos ver, que quando o Evangelho ele chega até a Macedônia e alguns fatos acontecem aqui. Vamos lá. Primeiro fato, em primeiro lugar, uma desavença na liderança. É isso aí, meu. O diabo ele se levanta desde logo da liderança para acabar com o evangelho, mas não consegue. Por quê? Porque essa liderança, quando viu o problema, então ele vai lá e ataca o problema, não é? A questão justamente aqui, quando Barnabé e Paulo eles são separados, e ali começa um problema muito sério na igreja e uma discussão enorme, que Paulo não queria ir lá andar com João Marcos, né, porque ele desistiu da primeira viagem missionária. Mas mesmo assim, o problema é resolvido. Depois Paulo observa que João Marcos é importante para a obra e é desfeito. Vamos ver também aqui, em segundo lugar, o surgimento de uma nova liderança. Ou seja, Paulo e Silas, acompanhado por Lucas, né? Então, conforme ele compreende, chegaram a Derbe e ali encontraram o jovem Timóteo, filho de mãe judia e pai grego. E Timóteo foi um fator importante ali para que o evangelho lhe fosse cumprido, né? Vamos dizer assim, o pastor Timóteo. Olha que benção aqui, né? Mas aí, vamos lá, vamos estudar no PGM, viu? Segundo lugar. Terceiro lugar, a gente vai ver o fortalecimento das igrejas. Então, nós vemos ali que as passarem pelas cidades onde estavam as igrejas gentílicas, os líderes entregaram a decisão do concílio de Jerusalém para que os crentes os observassem. Então, resolveram o problema através do concílio e agora a decisão está com a igreja para que a igreja assim observasse. Em quarto lugar, nós vemos a condução do programa missionário pelo céu, não pela terra. Ou seja, o evangelho ele é pregado e ele é deliberado, a pregação, a forma de pregar, o idem, o local, onde, como, então através da decisão do céu, né? O Espírito Santo vai lá,
né? E pega aqueles dois homens, né? Paulo ali principalmente, ele é usado para que o evangelho, a Ásia, chegue lá tranquilo, mas aprove a Deus mudar o rumo da sua jornada e direcioná-lo para a Europa. Deus queria que o evangelho fosse para a Europa. E assim foi, não por decisão de Paulo, mas decisão do Espírito Santo, porque é uma decisão do céu. E ele vai lá e faz um trabalho extraordinário. E por último, né, nós vemos que é um lugar, a porta que Deus abre, nem sempre nos conduz para o caminho fácil, mas sempre para um destino vitorioso. A gente vê, irmãos, ali que os discípulos foram altamente perseguidos, açoitados, presos, né? Então vem aquela experiência tremenda de que ele vai lá para o cárcere, amarrado os pés e o tronco, e surge ali a conversão do carcereiro de Filipe. Olha, é magnífica essa lição, irmão. Pena que o vídeo não dá. Mas olha, hoje à noite, sem falta, você vai ler com calma, estudar com calma, para a honra e glória do Senhor esse estudo, tá certo? Mantemos a comunhão, por isso é preciso que você esteja no PGM hoje à noite sem falta, tá certo? Escolha aí o PGM mais próximo da tua residência, 4 PGM à tua disposição, irmãos, tá certo? E nós contamos com você. Olha, todos os facilitadores, eles estão assim ansiosos, né? Para estarmos juntos e aprender sobre isso aí. Porque esse estudo não é meu nem é de nenhum dos facilitadores, mas é exclusivamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Conto com você hoje, sem falta, PGM, para a honra e glória do Senhor. Amém.